Salve, salve Matilha, tudo bem? Perguntas de implicação. Faz alguns meses eu postei um vídeo aqui no meu canal do YouTube falando sobre Spin Selling. Essa técnica foi criada já faz mais de 20 anos por Neil Hackman e ele fala muito sobre perguntas de situação, problema, implicação e necessidade de solução. Mas hoje eu quero focar apenas em perguntas de implicação. Então eu peguei uma parte do livro e eu vou fazer um pouco diferente hoje. Eu vou ler um trecho desse livro para que vocês entendam o potencial, o poder que tem a pergunta de implicação. Porque as perguntas de situação e problema são muito boas? São, mas elas são muito utilizadas para vendas de target baixo. Então, quando nós vamos vender um produto de valor mais agregado, ou talvez um sistema mais complexo, é importante a gente fazer as perguntas de implicação. É onde o vendedor fica boa parte da conversa. Então, se você, porventura, começa a fazer perguntas de situação, depois vai para perguntas de problema e acaba já ofertando seu serviço, o seu produto, antes mesmo de fazer as perguntas de implicação, você acaba não dando a devida atenção, devido valor ao seu produto. Então, quando você fala o valor do seu produto, o cliente se assusta. Por quê? O trabalho do vendedor nesse momento é fazer com que a dor se expanda, com que o cliente sinta que realmente necessita do seu serviço, porque é um problema sério, porque até então era um problema implícito, e ele não sabia que era tão claro, tão urgente resolver esse problema. Então, sem mais delongas, Thiago, solta a vinheta aí pra gente começar esse vídeo. Então vamos lá, livro Spin Selling, página 88. Eu vou ler um atendimento que eles acompanharam. Então no livro, se você não tem ainda, te sugiro a comprar. Ele acompanha vários processos de vendas. Então esse é um dos processos onde ele mostra como foi e como deveria ter sido. O vendedor faz a primeira pergunta de situação. Você usa máquinas da marca X nesta divisão? O comprador responde, sim, tenho 3. O vendedor pergunta já uma pergunta de problema. E seus operadores têm dificuldade em operá-las? Resposta do comprador. Necessidade implícita. São bem difíceis, mas aprendemos a fazê-las funcionar. O vendedor, oferecendo uma solução. Poderíamos resolver essa dificuldade operacional para você com o nosso novo sistema X. Nessa hora, eu só quero fazer uma observação. Ele já está ofertando o serviço dele. Então, o que é importante você vendedor, você vendedora? Puxa o freio de mão. Calma, por mais que ele te expôs uma dor, trabalhe um pouco mais em cima dela, porque com certeza dentro dessa dor vai ter outros problemas que vão te ajudar a depois precificar e falar o valor do seu produto. O comprador responde, quanto custa o seu sistema? Já querendo saber preço, porque ele não entendeu o valor. Então o vendedor fala, o sistema básico custa cerca de 120 mil dólares. O comprador responde, 120 mil? Só para ter uma máquina mais fácil de usar? Você só pode estar brincando. Então aqui ele só viu o quê? Facilidade, não viu o resto das coisas. Então como deveria ter sido? Eu vou agora ler outro trecho para vocês como ele deveria ter continuado antes de falar do preço. O vendedor, perguntas de problema. E elas são difíceis para seus operadores usar as máquinas? O comprador responde, são bem difíceis, mas aprendemos a fazê-las funcionar. Agora se o vendedor faz a pergunta de implicação, você diz que são difíceis de usar, mas que efeito isso tem em sua produção? Então ali ele já começa a ir para a produção, uma outra vertente. O comprador responde, percebendo o problema como pequeno. Muito pouco, porque treinamos especialmente 3 pessoas que sabem como usá-las. Então aí o vendedor poderia ficar satisfeito, mas esse vendedor experiente vai um pouco mais fundo. Então, mais uma pergunta de implicação. Se você só tem 3 pessoas que podem usá-las, isso não cria gargalos no trabalho? O comprador responde, ainda percebendo que não é tão importante. Não, somente quando um operador dessa máquina sai é que temos problema, enquanto esperamos um substituto para treiná-lo. O vendedor faz mais perguntas de implicação. Parece que a dificuldade de usar essas máquinas pode estar levando a um problema de rotatividade com os operadores, que você treinou, certo? Aí ele já está indo para outra vertente. O comprador responde, reconhecendo um problema maior. Sim, certamente as pessoas não gostam de usar das máquinas X e os operadores geralmente não ficam conosco muito tempo. Então aqui ele já está falando sobre retenção de colaboradores. Então o vendedor pergunta, o que essa rotatividade significa em termos de custo de treinamento? Aqui ele já fala de treinamento, outros custos. O comprador fala, vendo mais problemas, requer alguns meses até o operador adquirir proficiência. Então isso pode representar 4 mil
dólares em salários e benefícios para cada operador. E sabe, isso dá 5 mil para cada operador que treinamos. E acho que devemos ter treinado pelo menos 5 só este ano. Então eles já estão falando de 25 mil dólares. Então já começa a ter mais valor no que está sendo conversado. Então o vendedor faz outra pergunta de implicação. Vejo como enviar trabalho para fora também deve aumentar seus custos. Mas essa é a única implicação de enviar trabalho para fora. A qualidade do trabalho é afetada, por exemplo? Então aqui eles fizeram outras perguntas antes, mas eu só quis reduzir para não ficar muito longo o vídeo, onde ele tem que mandar algumas peças ser produzidas fora por causa dessa falta de colaboradores e porque essa máquina não é tão fácil de ser administrado, então ele acaba terceirizando o trabalho dele, já é outro problema. Então o comprador responde: é isso que mais me aborrece, posso controlar a qualidade de tudo que produzimos internamente, mas quando alguma coisa vai para fora, fico à mercê dos outros. Então ele já está falando de outro problema, que é a terceirização da produção. O vendedor, então, resumindo, ele fala: então, de acordo com o que você me disse, lembrem, sempre utilizar o que o cliente falou para você a seu favor. Então, baseado no que você me falou, ou de acordo com o que você me disse, em razão das máquinas X serem tão difíceis de usar, você gastou 25 mil dólares em treinamentos esse ano e a rotatividade de operadores está lhe custando caro. Você tem gargalos na produção e estes resultam em hora extra despendiciosa e os forçam a enviar trabalho para ser feito fora da fábrica. Contudo, a terceirização não é satisfatória, porque você perde em qualidade e as entregas atrasam. A resposta do comprador. Quando você coloca isso nesses termos, vemos que aquelas máquinas X estão criando um problema realmente sério. Então, agora eu quero falar para vocês sobre entregar valor. Aqui o que ele fez? Ele começou a fazer perguntas de implicação para que ele conseguisse colocar preço na dor dele. Então, no final, ele entregou valor para solucionar todas essas dores, que não era apenas a facilidade de instalar a máquina ou de fazer uma produção nessa máquina, e sim vários fatores, retenção de colaboradores, terceirização da produção, enfim, várias coisas que no final, eles somando, colocando numa balança, eles até colocam aqui um gráfico de uma balança, mostram que vale a pena pagar os 120 mil dólares, porque ele vai ter colaboradores mais tempo na empresa dele, ele não vai precisar terceirizar tanto a produção dele. Então vocês conseguem entender a importância de fazer as perguntas de implicação? Então, se você é vendedor e trabalha com produto de target alto, sugiro a ficar boa parte da conversa em perguntas de implicação. Edilson, mas não é muito chato ficar tanto tempo com perguntas? Olha, pode ter certeza que ele vai começar a dar muita atenção e credibilidade para você, porque você está indo em direção aonde dói. E é por isso que ele vai começar a perceber coisas que ele não percebia antes. É a mesma coisa de você ir num psicólogo. Às vezes você em casa, pensando na vida, você não consegue descobrir. Mas às vezes você falando isso para uma outra pessoa, fica mais claro. E para os nossos clientes é a mesma coisa. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Hoje, 1h24 da manhã, estou aqui em São Paulo. Amanhã eu estou indo hoje estou indo para Costa Rica, às 7h45 da manhã. Mas, como sempre, eu estou aqui comprometido com vocês, comprometido com o canal. Então, o mínimo que eu te peço é: se inscreva no meu canal, ative o sininho, comenta aqui abaixo, desce o dedo no like e, se possível, compartilha para os seus amigos. Ó, vai ver que eu não estou mentindo aqui, ó. Aeroporto aqui do lado, em Guarulhos. Mas é um prazer estar aqui toda semana falando sobre vendas, sobre negócios. Eu realmente me sinto sempre motivado em fazer esses vídeos para vocês, porque é o meu dia a dia, é o que eu vivencio. E esse livro aqui, gente, de Spin Selling, se você nunca leu, compre esse livro. E eu sinceramente acredito que é um livro para você para acompanhar contigo nas viagens. Porque se você tem alguma dúvida, releia um trecho ou outro. Então eu já li esse livro, mas sempre eu acompanho. Por quê? O vendedor às vezes é um pouco afoito, então acaba repetindo velhos hábitos, voltando a utilizar, ele esquece de fazer algumas perguntas, fala mais do que deve. Então um livro desse é bom você ter na cabeceira da cama e levar para suas viagens, porque vai te ajudar a pensar, a fazer as perguntas certas e não certas perguntas. Fechou? Então, espero vocês aqui na quarta-feira que vem, às 8 horas da noite, para compartilhar um pouco mais sobre vendas e negócios. Beleza, Matilha? Um abraço, até semana que vem. Valeu!